Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no seu Spotify. Hoje trouxemos especialistas em clonagem e não tem nada a ver com placa de carro. Aqui é Dr. Albieri e somente por amor a gente põe a mão. Caraca, velho. Sabedoria transcendental. Ué. Fala, patrão. Fala, galáctico. Aqui é @Doug. E hoje eu não tenho uma frase minha. Eu tenho uma frase de um grande pensador, a estrela do nosso episódio. Platão. A frase é... Mé! Ovelha Dolly. Salve, galera. Eu sou o Melo. E apesar de eu não ter pesquisado uma frase para o episódio, eu tenho certeza que se eu tivesse um clone, ele teria pesquisado. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, de nos avaliar e interagir com a gente lá no @InstaFreecast no Instagram. É isso aí, seja nosso Said lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do Freecast @gmail.com a história do dia que você conheceu um cara igual ao seu falecido marido no Marrocos, mas acabou tendo um caso com Marconi Ferraço, nosso querido e amado René Velmont. Tá certo? E outra coisa, seja nosso tio Abdo lá no TikTok, @TikTokFreecast. Ixi, muito ouro. Senhores, eu atravessei o deserto do Saara e vim perguntar pra vocês quem é capaz de me dar a definição mais curta possível pra gente não se perder do que é clone. @Melo. O seu poder de síntese. Na espécie humana, a gente tem os gloriosos gêmeos, né? Tá usando muita Que palavra podem já ser aí, hein? Tá, então eu vou começar de novo. Basicamente, são um conjunto de moléculas, células ou organismos que se originam de uma única célula. É isso que se define, é assim que se define um clone. Porém, a gente tem, né, as variantes na natureza, né? Que são os seres que fazem o suas... Atila me empurrar variante. reproduções assexuadas, né, que eles acabam fazendo clones, e enquanto eu lia sobre isso, eu fiquei deveras curioso, porque, por exemplo, aquelas esponjas do mar, todas são originárias de uma única, É a mesma já que a reprodução delas são assexuada. Então, E eu Patrick? fiquei curioso com isso. Falando É a de mesma esponjas esponja. do mar. Tá bem. Basicamente é isso, né? Tá, mas Preciso como é de que eu mais alguma coloco isso informação sobre isso? como é que eu coloco isso na ovelha Dolly pra dizer assim, ó, essa aqui é a ovelha Dolly e esta aqui é o clone da ovelha Dolly. Ou como é que eu aponto qualquer qual? Porque na medida que é tudo igual, é a mesma coisa, tu tem como, claro, que se tu perguntar lá no Visualmente médico, falando, não. É tudo igual, né? Tipo, é tudo similar, assim. o clone vai estar mais Geneticamente- ferradinho. Geneticamente falando, é igual. Do... Eles É podem que nem doar um- órgãos. Por Tu exemplo, que aqui gosta- um caso que aconteceu aí que irmãos gêmeos, uma moça engravidou e ela Do seu desconfiava irmão que o gêmeo. pai era um dos seus irmãos gêmeos. Só que não adiantava fazer teste de DNA. Como o DNA deles é igual, não teria como saber quem é o pai de fato. Ah, é verdade. E como é que ficou o xaropinho nessa situação? Aí talvez ela ganhe 2 pensões. É Ou possível. 2 pais que foram buscar cigarro. Eles acabam sendo seres idênticos, né? E como o Nilson Não adora... deu nem 5 minutos, Douglas. referências- Legal. Hã? O quê? Nada. Ok. Vai, Melo. Segue teu raciocínio que tava muito bom. Como eles são seres idênticos, né? Isso me lembra coisas que tu adora falar, que tu gosta de coisas antigas, né? Tipo filosofia, filósofos. Que idênticos vem da palavra em latim idem. Olha aí, rapaz. Tá, mas e aí?
E é aí que acabou a minha colinha. Tu que fez uma cadeira de latim pode nos apoiar. Vem do latim idem. Tá, mas e aí, como é que eu consigo virar CEO do negócio com essa informação aí, Não, meu amigo? Tu Ele tá cita o nessa filme série Ghost. de etimologia das palavras. Me conta essa balada que tu foi que tu contou essa aí. Não, embalada só teve o pastel de flango, mas isso é uma história pro fanfic. Tá Tá bom. bem. Tem mais, hein? Vocês se lembram na época da novela O Clone? Qual era o nome do Murilo Benício na novela? Léo Lucas. e Lucas. Tá, o Léo morreu, né? Não sei, eu não sei se era ele ou o Paco Lambertini que tinha morrido. É que, tipo, inicialmente eram 2 irmãos. E daí um Sempre- morreu. não, É que tinha o E Diogo. depois ele clonou o outro. Era o Diogo e o. Então o Murilo ganhou. Fez 3 caras, então. Sim, fez Isso 3 aí. caras. É que eles eram irmãos gêmeos e daí teve o clone. Isso. Então Daí teve eram o clone trigêmeos. depois. Ah, tinha Só que mais um esse tinha plot, morrido não era. Bem no início ele tinha morrido. Um que falece. Sim, no capítulo E aí, 1 os sempre restos morre alguém. mortais desse aí fazem o. Ah, fez o clone do que morreu ou fez o clone do que sobrou? Do que morreu. Do que sobrou. Não, do que sobrou. Não, Mas era não foi um. o clone que Tinha, morreu, cara. não, pelo que eu li ali, Não, porque eu tá, não tá. lembro, né? O Dr. Albieri tinha pego restos do. Sei lá, falava só restos de DNA. Não dizia de onde ele tinha tirado. Mas, tipo, de um fio de cabelo poderia extrair o DNA. Da sobrancelha? É. Que é sobrancelha e não sobrancelha, caso tu tenha dúvidas, Doug. Tá, mas isso que eu ia falar. Na época da novela, tinha nas revistas lá de fofoca saía. Não, peraí. No Fantástico, o Fantástico enlouqueceu com esse tema aí na época da Sim, novela, ali sim. nos meses anteriores. Não, porque vai ter uma novela agora que vai elaborar toda a questão dos clones, nós vamos sair clonando gente amanhã. E daí, Seria tipo, interessante. falava que o clone, como ele pegou células mais velhas do original, né? Ele, quando ele fosse muito jovem, já teria uma aparência de velho. Daí meio que nas revistas botavam o cara velhão lá. Botava o Benjamin Rola lá. É, Não, mas a influência, né, da novela Clone foi bem além das revistas de fofocas, né? Tipo, ali naquele período de 2000 a 2002, que foi o período que ficou sendo exibida a novela, segundo um estudo, eu não peguei o primeiro nome do pesquisador, perdão, mas o sobrenome era Albieri. Guerra. Será que é o Todos nosso os amigo pesquisadores se Eduardo chamam Guerra Filho? Albieri. Pode ser. Aldroado Então, Guerra Filho. segundo o doutor O Albieri cara enrolou a Guerra, língua pra falar Adroaldo. né? 86 das 410 matérias sobre ciência publicadas na revista Isto É, né? E 22 das 160 publicadas na Veja tiveram como enfoque a genética. Se isso é bom ou ruim, nunca saberemos. Como assim? Não entendi. Não entendi. As reportagens que foram publicadas nessas revistas, na Veja e na Isto É, sobre ciência, tinham muitas. Tá. Mas não que tem era nada o momento relacionado genético. com um clone. Não. Só sobre genética. Talvez tenha, aqui não especifica. Eu né? acho que o Tipo, genética ocupava o espaço que hoje é ocupado pelas coisas de satélite, Elon Musk, foguete que dá de ré. Covid. Não, Covid eu tô dizendo de coisa científica que tem Covid é ano que tem passado, né? hype. Covid foi obrigatório o seu tema ali. A questão é do interesse das pessoas pelo que o que os cientistas estão fazendo, né? E acho que tem muito a ver com essa questão do... por exemplo, vai lançar foguete não sei o quê. Todo mundo sabe de lançamento agora. Tipo, isso aí não... É o que ocupa os... Mas é que também pegou bem na época lá, 2000, lá que teve o projeto Genoma Humano, né? Aí meio que... Sim, não, vem nessa toada aí dessas coisas, assim, né? Tu tem o... O que foi esse projeto, Doug? Foi um projeto para decodificar o genoma humano. Ah, foi nessa época. O cara Achei que que deu o tinha outro nome, nome. ele queria facilitar. Né? Que um fun fact, né, que pode ter se inspirado nisso, né? Acredito que provavelmente se inspirou, mas ali no ano de 2004, 2005 foi fundado o projeto do Inter, né, que era o Genoma Colorado,
que eu acredito que tem a ver com isso, né? Metendo um merchan pode ter. aí. Ele tava lendo a Nature lá e pensou assim, quer saber? Essa gurizada boa de bola aí, eu vou... Ele tá parecendo o show do Truman, os caras metendo merchan do nada. Não, É só um fun fact que me ocorreu, né? Não, mas tu percebe que tem até em ciência... Claro, meu Deus. Até em ciência tem a... Viu agora só? Só vi agora. Não, que até em ciência tem as modas da... Claro, não a moda do que o cientista vai pesquisar, mas tem as modas do que vai ser divulgado, né? Por exemplo, eu falei do satélite, teve o genoma, mas no meio disso teve o LCD, como é que é o Large... LHC? É, o LHC. Mas foi 2008. Foi mais isso. 2008, Então, tem as épocas, né? Tem as modinhas, né? Mas o cara... Mas o tem cara... Tem uma Mas questão importante aí sobre a clonagem, mas o segue- Clone foi uma segue- novela muito disruptiva, cara. Nunca fizeram nada parecido. Um Porque tema ela... Kubanacan tinha elementos de ficção científica e Kung Fu. Mas veio depois. Mas era galhofada, né? Mas é que novela das 7 eles usam pra testar, entendeu? Por exemplo, Beijo do Vampiro. Já era uma releitura lá do Neila. Saudades Pandora. Maravilhosa. Mas o que acontece? Tu botar na novela das 8 elementos de que o personagem principal ele vai clonar alguém, mas isso aí foi ó, era o Westworld da Globo. Bem pensado, bem pensado. Não, mas e tinha toda também uma questão racial envolvida. Que o clone foi gerado numa mulher negra. Ah, sim. Lembram disso? Sim, eu tô ligado qual é a atriz. Não lembro. Não, mas eu lembro da atriz. É que tá dando novela, não vale a pena ver de novo também, né? De novo, É, né? Sim, por isso que eu nome, né? Se fosse vale a pena ver pela primeira vez, eles Mas é pela segunda vez. Já deu eles antes. Eles estavam mas tu passando pode o ver de Batman novo, ali. E de novo. É. De novo. E de Eles novo, vão passar, e eles de vão novo. passar o Avatar novo ali agora, não vale a pena ver de novo pro Douglas. Deve ser, não, vale ver coisa inédita, hein? Irmãos Não, à mas obra. uma coisa. Episódio é inédito, hein? Vale a pena ver de novo. Uma Pô, coisa propaganda do importante sobre a Chaves clonagem- tinha muito disso, né? Episódios inéditos de O Chaves. Tá, toca a ficha. Tá, mas Manda aí. uma coisa importante sobre a clonagem é que tem dois tipos de clonagem, né? Que tem Só dois. a clonagem. Sim, só dois. Apenas dois. Que é a reprodutiva, que é a que a gente mais considera Fazendo amor? inalcançável de certa forma, né? Que é mais complicado de realizar, principalmente humanos, por O que, fazer diversas amor? coisas que a gente vai. Isso também é difícil, mas a questão da própria clonagem em si, O de Mel forma não consegue reprodutiva. fazer amor, é muito tesão. Dormir. Dormir, ele não consegue dormir com outra pessoa. E tem a clonagem terapêutica, que é a das. Ela Células é tronco? diferente da clonagem. Isso. Que ela é diferentemente da clonagem reprodutiva, a célula não é introduzida em um útero para se desenvolver. Né? Após algumas divisões, as células tronco são direcionadas para a formação de tecidos idênticos aos do doador, que tem muito mais fins medicinais, né? Para resolver os problemas. Tá, mas essa outra, essa Essa aí, segunda essa- aí, sai um ser humano completinho. Pera aí que tem um motoqueiro fantasma aqui na rua que tá dando voltinha. Mas é ao vivo, não tem essa. Nós Perdão. estamos para milhões agora. Puta, deixei a porra. Ah, mas ele tá presente em vários episódios, cara. Deixa ele aí. Ele é uma entidade. Tá, mas esse segundo modo aí, ele é uma forma ele sai um ser completinho no final ali, seria isso? É igual a outra, só que daí seria meio que Não. incubadora, ou seria uma espécie de apenas a parte molecular, a parte dos tecidos, a Não, parte do órgão? Seria só essa parte do. Tipo a do de porquinho, formar- aquela que fizeram no cara lá, que botaram o coração do porquinho, sei lá. É tipo simplesmente. Simplesmente, né? Não é simplesmente, porque não é simples. Uma Mas conta é rápida.
basicamente é para criar novos órgãos, novos tecidos, para fins Ou restaurar medicinais o órgão, mesmo. né? Para restaurar um órgão que foi perdido, Só ou que ela para tem fazer um órgão para transplantar e tal. Só que ela tem um problema, que como é uma célula que se multiplica, enfim, vai se multiplicando, né? Pode chegar um momento que tu introduz na pessoa e começa a se multiplicar tanto que acaba se tornando um câncer. Que os caras não sabem o momento de impedir essa multiplicação. É que é Sim. difícil de ter muito estudo pra testar comportamentos e fazer estatística do que é o que pode dar, né? Pra tu dizer assim, não, tem um caso em 1 milhão que se eu fizer esse rim aqui pra ti vai dar ruim, né? Não tem muito Não volume tem. de dado, né? Não Porque tem. teste eles fazem. Eles estão fazendo os Não, testes. teste eles fazem, né? Mas é por causa dessa questão da É que nem a gente, própria ovelha imagina, Dolly, né? imagina se em vez de podcast a gente estivesse clonando gente, quantos não iam, Quantos não ia ter que natimortos. dar caput, né? Opa! Cadê o Roberto? Olha aí, O olha aí, microfone. tu falou do Gasponzinho. É o Gasponzinho chamado Teta. Mas... Ai, minha atenção vai puta que pariu, peraí. É a ovelha Dolly. A Isso. estrela do episódio. O Melo tem a atenção da ovelha Dolly, clonada, a versão clonada. Não, é que no caso... Quem foi a ovelha Dolly? E a sua biografia aí? Porra, cara. Currículo. Não, eu só ia falar que a ovelha Dolly, ela foi um marco, né? Porque ela foi o primeiro mamífero que foi clonado, Não era né? Dolly? Sim. Tu falou ovelha Marco. Hã? Ovelha Marco de Varga. Puta merda. Toca a ficha. Manda aí o Não, currículo a da Dolly Dolly. foi o primeiro mamífero, né, a ser clonado. Por isso que foi uma notícia mundial, assim, né? E causou tanta polêmica também. E como na novela O Clone, eram raças, entre muitas aspas, diferentes, né? Seria raça ou espécie? Agora, acho que são espécies a palavra correta, né? Ah, Como assim? é que... Da mesma ovelha? É, que a ovelha eram duas diferentes. Era uma da cara preta e a outra da cabeça branca. Acho que é esse. Opa! A ovelha Era de a cabeça ovelha- branca? É a Finn, A piada, Finn eu não vou Dorset, nem fazer a piada que foi muito óbvia essa. a Finn Dorset, mas a né, ovelha veio que é de a cabeça lancha. branca. E a Scottish Blackface, que é a cabeça preta. Oh my god. Então eram duas raças, né? E no caso da novela O Clone, eles de certa forma emularam isso ao colocar um clone de um homem branco numa mulher negra, né? Foi essa aí. Foi no mas óvulo da mulher. Isso. Mas no caso eu acho que... mas daí eu não sei Mas daí porque, nesse tipo, caso da ovelha Dolly foram utilizar 2 fêmeas pra fazer esse clone. O Sim. DNA de 2 fêmeas. é uma mão clonar, hein, cara. Que mão. Isso é verdade. E ela ainda acabou não vivendo muito, né? Porque, quer dizer, para uma ovelha, talvez ela tenha vivido, não sei quantos anos vive uma ovelha. Pra um Mas- churrasco viveu demais. E é bom uma ovelhinha. Mas, Bah, não é não. Vocês estão falando biblicamente ou gastronomicamente? gastronomicamente, espero que só bom, sejam não, esses aí- dois sentidos que a gente tá dando aqui. Não, eu espero que seja só gastronomicamente. Tá bom. Ô vovô, Ela- como é que era na tua época as ovelhas? Na minha época, lá no interior, se fazia muita ovelha ensopada. Sai daí, vô! Parece um esquizofrênico no vídeo. Parece. É o clone. É o clone. É o Lucas e o Benício. É o H e o Romeu. Mas, no caso... O que eu tava falando mesmo? Que ela viveu muito pra uma ovelha. Isso. Porra, minha atenção de uma mosca mesmo. A ovelha Dolly, ela acabou vivendo mais ou menos uns
5, 10 anos? Foi isso? Foi mais ou Ela menos foi uns 10 anos. Foi sacrificada em 2002. Isso, deu uns 7 anos, 7 mais ou anos. menos. Tá, então ela chegou a assistir o final da novela, então? Sim. Não, em janeiro de 2002. Não, Não, janeiro de 2003. em Que 2003, foi quando ela sofreu a eutanásia. Mas uma coisa que levantou muita Sofreu dúvida... eutanásia. Pá! Ah, não, quando ela foi eutanasiada. É que eu não tava familiarizado com o termo. Ela escolheu o momento dela. Ela tinha deixado esse registro com os familiares. Não, é que teve uma polêmica na época a respeito da questão do porquê que ela tinha tido, por exemplo, uma artrite. Que foi em 2002 que ela teve artrite, que era uma coisa rara, né? Pra idade que ela tinha tipo 6 anos na época, 7 anos. E ela estava apresentando uma doença que era só para ovelhas muito mais velhas. Então levantou-se a dúvida de se a idade do clone, na verdade, ela seria, tipo, se foi clonada uma ovelha, se foi clonada uma ovelha, tipo, com 5 anos, a Dolly ela já nasceria com 5 anos o organismo dela, digamos assim. Então ficou essa dúvida por causa desses fatos. Tá, mas mataram essa dúvida aí? A gente não sabe. Claro que não. Eles sabem, a gente não sabe. Talvez eles saibam, mas a gente não sabe. Mas daí não tem como saber. Não chegou na gente. Não, tem, só é que... Deve ter algum bunker. Tá, mas e aí? E os humanos clonados? Porque falaram. Não, porque toda previsão que falam de futuro é sempre assim, ó. Daqui 10 anos, carros voadores e alien nos violentando na avenida principal. Mas... Brasil. Esse medo foi muito específico. Não, porque os aliens vêm Vem pra cá. Então, o que acontece? Cara... Toda vez que se juntou um monte de gente num... Bom, deixa. O que acontece? Só deixa Sempre eu te tem umas previsões. Para dar um último fato curioso sobre a Ovelha Dolly. Que se vocês quiserem visitar a Ovelha Dolly, vocês podem. Porque ela se encontra no Royal Museum of Scotland, em Edimburgo. Então tá lá a ovelhinha empalhada. Eu tenho outro fun fact sobre ela aqui, que há uma controvérsia. E o meu raciocínio que se foda. Que há uma controvérsia se ela teve 1 ou 2 filhotes durante sua vida. É uma experiência guardada a 7 chaves, né? É muito estranho. É curioso que ela possa ter tido filhote. Porque normalmente... Não, é que esses experimentos científicos dentro da natureza, onde tem fusão entre espécies ou, no caso, a própria clonagem, normalmente geram seres inférteis, né? Não, o que pode acontecer... não é uma obrigatoriedade. Não é nesse caso, O problema é que pode acontecer... é diferente. Não, o problema só entre espécies. Não, ovelha é ovelha, meu. É que nem, por exemplo, todas as raças de cachorro é a mesma espécie. Não tem Pugnórios, sei lá o que. Biólogos podem nos corrigir. Não, mas o que acontece, né? Qual que é a treta disso, né? Que pode acontecer? É justamente tu ter um bicho que tem algum problema genético ali e ele começar a cruzar na fauna normal com outros e meio que espalhar um merdão pra... É que nem o problema dos alimentos transgênicos, né? Tu modifica a banana e aí a banana, quando vê, não tem mais banana. Toda banana que existe é a mesma banana. Acabou a banana de merenda. E aí a banana de merenda, que é o nosso mascote alimentício, porque nós temos mascotes de animais mágicos, nós temos mascotes animais físicos e nós temos alimentos mascotes. Temos até livros mascotes. Agora em vídeo eu até posso pegar ele. Não pega nada em vídeo. Cadê o nosso pássaro? Mas, qual que é a grande questão, né? Qual é a questão? Qual é a questão? A grande treta que se falava era assim, daqui 10 anos, tu não vai precisar nem mais ter filho, porque tu vai no
no Zafari e vai vir 2 clones ali, vai vir umas crianças já parecidas contigo, ou pode ser parecido com uma pessoa mais legal que tu, né? Tu vai ali, tu sei que é daqui 10 anos. Sempre umas previsões assim, nunca é muito pra frente. Aí passa esse tempo, nhé, né? Que nem quando vende aquele Google Glass, quando saiu os primeiros smartphones, é sempre o Second Life, agora tem essa palhaçada do NFT aí, beleza. Ok, cadê NFT que tá se criando uma ilha lá, um país próprio dentro um bairro, sei lá como é que funciona lá na Austrália, eu acho que é. Que estão criando meio que um local onde a única moeda vão ser NFTs e que vai, tipo, tudo na ilha vai ser uma NFT. As árvores, as frutas, tudo vai ser, tipo, o terreno que comprar vai ser uma NFT, etc e tal. É NFT física. Fonte TikTok. Ah, não, o melhor lugar pra buscar a fonte é TikTok. É isso aí. TikTok, Facebook e grupo de WhatsApp. Telegram. O Telegram, o Telegram do é nosso útil. partido O Telegram lá. É útil. É útil, o Forte abraço Telegram aí é pros nossos muito útil. amiguinhos do grupo lá do Vivendo Podcast. É isso. Forte aí, abraço nossos aí pra eles. parceiros. Forte abraço. Tá, cadê os clones humanos? Enfim, esse é o ponto. Cadê? Acho que Ninguém envolve quer. toda a questão ética, né, meu? Eu acho que tem. Tu já foi na China? Lá num bunker russo, eu acho que tem. Olha a xenofobia aí, meu. Eu não entendi isso aí. Não, porque acontece o seguinte, beleza que tem um dilema ético, mas esse dilema ético é pra USP, é pra Harvard, não sei o que. Eu tô falando um laboratório lá que alguém com grana, se eu quero saber, eu quero ser o cara que vai bater na mesa e vai dizer, eu fiz. Cadê esse cara, velho? Cadê? Porque tem... Pode estar preso. Não, o cara que vai fazer isso, ele já sabe que vai ter consequência. Então ele vai pra um lugar que o pessoal não vai se importar. Tem algum lugar que ninguém se importa. Ele vai pra lá e divulga pro resto do mundo. Deu, Uma só dúvida pra ganhar com base em filmes. Águas internacionais não tem legislação? Não, Não. sempre tem, né, cara? Não, é que em todo filme, quando eles querem fazer alguma coisa proibida, por exemplo, no Morbius, eles vão pro meio do mar, em águas internacionais, e fazem as Mas tem experiências que malucas. ver de qual é a bandeira do navio. Isso E é aí? importante. E se o Onde navio não está- tiver bandeira? Não Aí existe. daí tu vai fazer o clone lá e vai ficar pra sempre lá. Nunca vai ir pra Terra. Não, ideia idiota. Eu tô falando assim, ó. Eu não vou A fazer questão piada do que eu ia cara fazer. dizer assim, ó. Tá, digamos que sai um vídeo assim, ó, eu fiz um clone, esse aqui é o Wallace, o primeiro clone do mundo, humano. E aí, Muito ele. específico esse nome, cara. Aí o que acontece? Esse é o clone. E aí o cara gravou durante os últimos 20, desde que começou a novela em 2000 hoje o Wallace tem 22 anos. E aí ele vai revelar assim, olha só, quando saiu a novela, eu fiquei inspirado e fiz o clone, esse é o Wallace, e eu filmei os últimos, sabe aquele filme que eles fizeram, demorou 15 anos pra fazer aquele, como é que saiu em 2014 lá? Boyhood da infância e adolescência. Bollywood, ele fez uma mistura. Bollywood. O TDAH aqui, ó. Mas daí o que acontece? Digamos que ele faz isso e mostra assim, ó, pã, é prêmio Nobel ou não é prêmio Nobel? Ah, isso é uma belíssima Uma boa pergunta. Porque tem um monte de gente que fez coisa estranha que tá no prêmio Nobel, né? O cara da lobotomia tá no Nobel, né? Se tu vai começar, se tu passar limpo ali no Oscar e no Nobel, olha, a briga é uma galera. Cara, o que esse motoqueiro tá fazendo na minha? Mas eu acho que ele não ganharia, porque ia envolver todo o debate religioso. Iam cagar na cabeça do cara. Não, mas nada a hoje em ver, dia o cara. mundo não, hoje em dia o mundo não Pensa! liga pra debate religioso. Tu pensa, chega lá Quem é que uns... acredita nessas coisas, cara, ainda em 2022? Não, eu tô querendo dizer quem é que faz pressão Cara, política pra isso aí. Entendeu? Ah, bom, Que pensei que tava falando de outra coisa. Entendeu? Quem é que vai fazer? Vai vir olha todos os... Pega, por exemplo, todas as questão climática, conflito do país, não sei o que. Sempre tem alguns líderes religiosos que vão se manifestar no sentido Tá, no outro. mas deixa eu Não te muda perguntar uma nada.
Esses clones, eles obrigatoriamente eles teriam as mesmas personalidades, os mesmos gostos? Não, Seria claro que tudo não. igual? Não, claro que não. Não, claro que não. Então É quer bom. dizer que se fizesse um clone do Hitler, não quer dizer que seria um Não. Não, eu genocídio? acho que se fizer, mais especificamente, daí, por exemplo, se tu fizer um clone do Cristiano Ronaldo, talvez ele pegue uma bola e não consiga, sei lá, pisa na bola, sabe? Porque Pode pegar- não é isso que tem a ver, né? Tu pode pegar irmãos gêmeos, que são clones naturais, né? Tu vai ver, com mesma criação, inclusive, Bivitelinos. Não, que univitelinos. tu vai ver que eles têm personalidade diferente. Personagens diferentes. Mas daí é Personalidades. esquizofrenia, né? Tem um... Deixa E eu tem ver. uma outra questão da Esse clonagem é que eu uma quero. besteira. Que essa é boa. Vamos Ó, lá. tá se Então, rindo. vamos lá. Vai falar do Ó, irmão vamos siamês que um lá, é gay e o outro não. vamos Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dizer que pegar alguém aleatório aqui da mesa. Ah, lá Guilherme vem, o Melo. Vamos dizer que ele tem um problema cardíaco. Um só! É possível, é possível. E daí ele precisa de um transplante de coração. E daí vai lá e faz um clone dele. Faz um Pra problema justamente- real. Eu preciso de um transplante de córnea. Pra justamente pegar. Tá, pode por que ser. tu não deu um exemplo específico? É, Eu eu já pensei fiz o nisso. transplante de uma córnea, eu tenho que fazer outra. Tá, corta tudo. Corta. Vamos pegar alguém aleatório na mesa. Alguém aleatoriamente na mesa. Guilherme Melo. Tá? Presente. Vamos supor que tu precisa de 2 córneas compatíveis Tá. contigo. Daí tu vai lá Tá. e faz um clone teu. Cria o teu clone. No momento certo, tu vai lá e extrai as córneas dele pra usar em ti. E depois Uma descarta o clone. Uma Até dúvida. que, pera aí, até que ponto isso é ético, sei lá. Qual é as coisas envolvidas nisso? A primeira minha dúvida. Eu poderia Ah. me comer? Depois que tô atingir a decidindo. maioridade, eu acho que sim, hein? Agora, Tem essa questão aí. tá. Mas respondendo a tua Tá, pergunta. mas quando tu fala tu se comer, tu não sabe se. Da medida que tu disser assim, ó. Digamos que aparece um cara de terno na tua porta agora. E falar assim, ó. Guilherme Melo, o senhor estaria de acordo caso nós fizéssemos um clone seu. Sim. Você aceitaria que o seu clone fosse comido apenas pela sua pessoa? Daí tu vai dizer assim, bom. Não, daí É o seria um meu relacionamento abusivo. É o meu clone. Aí o que acontece? Tu olha pro cara de terno e assim, bom, vou assinar. Beleza. Uma Só dúvida, que daí nesse o que caso- acontece? nesse- Aí no nesse seu caso momento hipotético- seguinte, no momento seguinte, aparece tu do lado de fora. E daí ele fala assim: Oi, Guilherme. Você é meu clone. Futuro. Como é que tu vai provar pro cara do terno que tomada não é focinho de porco? Dizendo que não tem, entendeu? Não, eu tem. assinei. Mas eu tenho uma dúvida agora que me ocorreu durante esse teu pensamento. Maior que essa? É. Meu Se Deus. rolasse isso, seria incesto? Porque se gêmeos... Acho que sim, univitelinos- cara. Acho que é a mesma questão dos primos. São geneticamente próximos. Se for Não, pelo mas argumento seria do o genético. meu clone, então seria um gêmeo. E gêmeos são irmãos. É que Por tu percebe que tem. consequência- É que tu percebe que tem duas linhas, né? Na questão dos clones. A gente tem uma genética e outra do vínculo afetivo familiar ali. Porque se tu for pensar, no genético são mais iguais do que irmãos. Beleza. Mas no Quando vínculo eu lendo familiar. Game of Thrones recentemente. Não, mas no vínculo familiar é como se fosse um completo estranho, né? Tanto é que a gente pensa na questão, vamos criar um pra tirar a córnea, não sei o quê. Então é um Sim. completo estranho. Então tem essas duas perspectivas tem- e dependendo tem de onde é que tu esse for, dilema. Me ocorreu agora que tem esse dilema na série e consequentemente eu acredito que tem no jogo. Eu não joguei, né? Que é o Halo. Que Tu tem vai a opinar questão sobre um da negócio que tu clonagem não- por não causa viu. do. Não, é que a série eu tô vendo. E na série tem o dilema sobre a clonagem, né?
onde a Cortana, que é a inteligência artificial lá, ela é fruto de um experimento com clones, em que desenvolveram a inteligência, né? Pegaram uma pessoa inteligente, que era a Doutora Hausen, e clonaram ela, né? Fizeram vários clones até que alguns sobrevivessem o suficiente para ter o conhecimento e tudo mais, e implementaram o máximo de conhecimento possível, né, dentro disso. Lembrando que a série se passa num futuro longínquo, né? E a partir do momento que deu certo essa, né, fermentação, não sei qual é o nome específico para Processo de fazer UHT. Enfim, o processo ali que, né, criou o clone que deu certo. Pastel. Transferiram a consciência desse clone, né, para um supercomputador com todas as informações possíveis e transformaram na inteligência artificial conhecida como Cortana, né, no jogo e na série. Do Windows aqui. Isso, que inclusive, caso você que utiliza o Windows, se for na Cortana lá, vai ver que o logo da Cortana é um círculo, né? Que parece um halo, né? Que é... É uma máquina de fanfact, ô menino? Peraí, vou raspar o meu cérebro. Meu cérebro está colado na parede. Eu pensei que poderia ser por causa disso, né? Se é ou não sei. Tu tirou da bunda isso mas aí? Mas é uma boa ideia. Sim. Mas é uma ideia interessante. É uma ideia interessante. Tá, e onde é que a Beyoncé entra nisso aí? Não, tu é o da analogia, eu quero ver a explicação agora, ou você sabia? Peter aqui, explica agora isso aí. Porra, tu puxou essa... Puxei essa de hoje, mas de tarde, quiser... Não, mas a música é boa, essa Halo é uma bela música, um belo hit. O clipe é bom também. E vou parar por aí nas referências da Beyoncé, que tá ficando estranho. Mas enfim. Ué? Cringe, Beyoncé é cringe agora. Muitas lembranças. Mas enfim. Meu raciocínio foi pra casa do caralho de novo. Mano, não dá. Não, tá louco. Tava falando de comer o gêmeo lá. Como é que chegou nesse assunto? Pois é. Tá falando da fermentação lá da Cortana. Tu queria uma liberação pra se pegar, é isso que tu queria. Tá liberado, Melo, vai. Caralho, não lembro agora. Tá, a gente tá falando dessa questão da clonagem. Lembrei. A gente tava falando dessa questão da ética envolvida em criar um ser vivo, entre aspas. Quer dizer, não sei se é entre aspas, né? Mas... Claro que não é. É um ser vivo. É ser vivo, ponto. Então, um ser vivo. Se o cara tá achando. Se o cara tá correndo o risco de achar uma mebinha lá em Marte e chamar de achamos vida em outro planeta, que sabe um ser humano bípede que fala e vê hentai na internet. Isso foi bem específico. Então, criar um ser vivo, criar um ser. Depois eu vou te passar uma referência específica sobre isso. Vai. Tá vendo no vídeo? Hentai do rei. Deve ter. Assim, criar esse ser vivo simplesmente para matar ele e usar os órgãos pode se tornar uma coisa antiética a partir do momento que a gente vai estar tirando a vida de um ser vivo, né? Tem toda essa complicação. Se tirar a vida de um cachorro num sacrifício animal, daí eu acho que eu vou entrar num eu tenho uma pauta sobre isso, hein? Tu acha? Eu tenho uma pauta sobre isso. Vai lá, Luiz Amel. Vai lá. Clonagem de pets. Ai. Teu cachorrinho, teu gatinho, teu passarinho faleceu. Cheirinho. E aí tu vai lá e pega os restos mortais dele, pega o DNA e faz um clone. Eu não faria isso. O que vocês acham disso? Particularmente eu não faria isso. Eu acho que a beleza da vida é que um dia ela acaba. Porém... Nossa. Caralho. Porém, eu não vejo empecilhos éticos, na minha opinião, de que isso seria errado. Porque eu não considero isso errado, né? Eu só acho que seria uma tentativa em vão. Porque apesar de estar clonando o bichinho, assim como se tu clonar uma pessoa...
a personalidade vai ser completamente diferente. Pode ser parecida, mas não vai ser aquela, não vai ter aquela consciência, Cachorro não não vai ter tem aquelas personalidade? mudanças. Tem. Ah, meu cachorro é muito tímido. Ah, tá bom. Ah, Não, mas- tem. Não, mas tem, aqui... tem algum tipo, algum nível de personalidade tem, porque um bichinho é igual ao outro. Meu cachorro é mal educado. Não, olha só, Não, se eu se acho uma que... calopsita tem personalidade, um cachorro também tem. Tá bom. Ah, eu vou fazer um cachorro que tenha... que ame foguete. Asas. Ele ouve um foguete e ele fala assim, meu Deus. Tá, assim, ó, Eu pensei numa piada agora, mas o problema é que nenhum de vocês vai entender. Eu Esse é acho- triste. Lá, quer ver? lá Agora no eu vou canto falar... tem os gatinhos da guerra, né? Que andam dentro de tanque. Vai datar o episódio, eu acho. Não vai. Não, Assim, mas ó, essa guerra vai durar. se tu for parar pra pensar, é que clonagem que é igual arma atômica, né? O título bota um peso muito forte, porque se tu for parar pra pensar, clonagem é uma coisa muito dessa questão, usando ainda no âmbito do exemplo do pet, é uma coisa muito menos agressiva do que, por exemplo, gente que cria bicho pra ter a raça pura do doguinho A, B do que veio lá do país tal, Mas entendeu? Esses Isso poderia esses ser chamado de eugenia? Claro, de buscar uma, de de certa buscar forma, uma de buscar. genética perfeita? Por exemplo, a galera dos cavalos, né? O cavalo que Tá, é assim, isso não assado, traria né? o dilema ético da própria questão da eugenia, de É aquele- descartar não é questão da- seres vivos pobres? Não é a questão da geneticamente? seleção artificial? Sim, é a seleção artificial, é isso aí. Tu quer pra um propósito, tu objetifica o animal. E o único animal que ainda não se fez isso é o bicho-homem. Até onde é que se sabe, mas óbvio que já se fez. animal que a gente objetifica. Qual, vovô? Qual? Eu ia falar, mas estão me ameaçando aqui se eu falar. Então eu vou ficar quietinho. Por que vou que- tirar uma soneca. Né? Por que se paga milhões no... Não é nem no boi, né? É só no... né? Eu não quero ser agressivo No aqui. sêmen? Só no Isso, sêmen. É a no- palavra socialmente aceita. O Douglas foi um lord agora. Do boi ali, né? Daí o que acontece? E os caras fazem leilão, e aí dos vegetais tudo é a coisa mais comum do planeta. Mas é que ainda tu vai estar selecionar. contando com a seleção natural de certa forma, porque por mais que De forma seja nenhuma, feita. tu controla todas as variáveis. Mas não controla todas as variáveis, porque se tu pegar o espermatozoide daquele boi e fecundar aquela vaca 30 vezes com aquele mesmo espermatozoide, não quer dizer que vai sair a mesma qualidade em Sim, todos. tu não controla todas, mas tu Exatamente. fecha o range desse tamaninho, né? E tu sabe quem é que não controla todas essas variáveis também? Quem? Romildo Bolzan Jr. Morgan Freeman? Isso, Morgan Freeman é o homem de todas as variáveis. Por isso que existe o livre-arbítrio. Até que ponto? Né? Até que ponto nós estamos tendo essas ideias, essa liberdade, e até que ponto foram ideias colocadas em nós? Não, o quanto a gente simplesmente não é parte de uma realidade que ele simplesmente só é e já tem um caminho, já o nosso mundo já acabou, né? A gente só é uma Falando isso poeira. do nosso mundo já acabou. Num dos nossos próximos episódios, que teremos teorias da conspiração parte 3, tem uma teoria muito boa sobre isso. Aguarde. Não vou dar spoiler, mas veio uma boa. Aguarde. Vai vir uma aí que, ó, top. Dizem que vai ter até convidado. Quem será o convidado especial desse programa? Thomas isso Green aí. Morton. O homem do... Assim, ó. Eu acho que esse debate, ele lembra muitas coisas a respeito do como a gente também define identidade, né? Porque tem aquele filme Lunar, né? O cara, ele ia mandar... Eles eles usam... filme iraniano de novo.
Não, cara, sabe quem é que tá nesse filme? Kevin Spacey. Não é filme iraniano. Kevin Spacey antes do seu falecimento, né? É um bom filme. Eles usam, no fim das contas, eles usam clones pra fazer mineração na Lua, né? Que é uma coisa que Elon Musk, quando vê, tá armando aí, né? Tá por aí, né? Tá no... Existe uma pasta com essa possibilidade. Olha só, seu Elon. Podemos contratar essa galera aqui. E qual é que é a situação, né? O cara fica lá na Lua e ele assiste vídeos como se fosse a família dele mandando coisa pra ele, assim, né? De que saudade, tu vem daqui 30 dias e tal. Só que, na real, ele nasceu lá na Lua já, ele é um clone, aquela família já não existe mais, e tem um outro clone dele que já tá lá fazendo um outro trabalho que daqui a poucos dias ele vai morrer e vai ser substituído. Spoilaço, azar. Então o que acontece? Daí no fim, o conflito do filme é de que esse cara acaba furando esse ciclo e ele não morre, né? Então ele acaba encontrando ele mesmo. E tem toda essa situação de, tá, mas quem sou eu? Quem não... mas daí tu viu no site certo esse filme? Mas aí não é o como ele não é o Guilherme, ele só conversou com... ele não assinou, né? Ele não viu o cara assim... Não assinou o termo lá. Não assinou, não negociou melhores termos, né? No tempo. Não, então a grande discussão é a questão da identidade. Que quem discute bem é a série nova Severance, ou Ruptura, que é a grande novidade aí da ficção científica. O que acontece? Eu vou dar só a premissa, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Tá, antes da premissa, é aquela que cheira um Errorex? O que tu tá falando? É que tem uma série que lançou uma trend no TikTok para os jovens, que é cheirar Errorex. Cara, tomara que não seja, porque eu nem tenho Errorex em casa. E é Liquid Paper? Liquid Paper, porque a Errorex não pagou pra gente. Nem a Xerox, né? Então o que acontece? Olha como é legal a premissa. E tem muito a ver com esse negócio do clone, né? Porque normalmente quando a pessoa fala de clone, ele pensa assim, eu vou pegar um clone pra ele trabalhar por mim. Ok. O Severance trabalha na seguinte situação. Ele pega e divide o teu cérebro, ele faz uma lobotomia louca ali. E o que ele faz? Quando tá durante o teu trabalho, o teu cérebro muda uma chave e aí tu só liga as memórias relacionadas ao teu trabalho. Quando bate 6 horas, que tu fecha o cartão ponto lá, o teu cérebro gira uma outra chave e tu volta a ter as memórias só da tua vida na tua casa. Então o que acontece? Né? A série vai desenvolvendo, e ao longo disso eu não vou dar mais spoiler do que isso, porque isso aí é o episódio 1, essa aí é a premissa. Uma pergunta, pessoa tu tá olhando essa série que tá só no Apple TV? Sim, senhor, eu porque sou amigo da maçã, safado. Sou amigo da maçã. Qual o nome né, da série que tu falou? Severance, ou Ruptura. Não, aqui a do corretivo é Euforia. Não, essa aí é da Zendaya. Essa aí eu tô assistindo, Ó, lá vem o Errorex. Não, e daí o que acontece? Deve ser na segunda temporada, não cheguei lá ainda. O que acaba acontecendo, né? Mas isso só para efeitos de testar essa premissa de, não, uma parte de mim vai viver só a minha vida particular, a minha vida da minha casa, de cuidar das minhas coisas aqui, de dormir, de ver televisão, de assistir série, de, sei lá, namorar. Pra saúde mental isso deve ser bom pra caralho, hein? Aí que tá. E aí o cara nem lembra o que tem no trabalho dele, ele não sabe quem é o chefe dele. Que delícia. Exatamente. A ideia começa... toda merda começa com uma ideia que parece boa. Parece sedutora. Exatamente. E aí no trabalho, ele conversa com os colegas dele, ninguém, tipo, não tem o papo assim, o que tu fez ontem, tu tá cansado, tá estressado. Não, porque quando o cara entrou no trabalho, ele desligou a chave e ele não conhece, ele não sabe de nada da vida dele pessoal. Então, é essa premissa que eles testam. Só que o que acaba acontecendo de primeira? A vida do cara dentro do trabalho, ela parece que o cara nunca saiu do trabalho. Cria-se como se fossem dois personagens diferentes. Porque o cara, parece que ele tá... Quando o cara tá no trabalho, parece que ele fica 24 horas no trabalho, porque ele, quando sai na porta, ele volta entrando já.
né? Porque ele não tem a memória dele indo pra casa. Ou seja, ele vai embora, 6 da tarde, e volta no outro dia 8 da manhã. Só que isso acontece instantâneo. Ele tá preso Caralho, lá. A mesma coisa, o cara que não vai... que não tem o inferno, né? Digamos assim, que vai vivendo aquele loop eterno. Como o primeiro episódio, inclusive, usa essa expressão, que se o inferno não existe, o ser humano vai lá e inventa, né? Pra poder usufruir de tudo que o inferno é possível. Então, o cara que tem a vida pessoal, ele fica preso naquele mundo que ele... tem muitas coisas pra se usufruir. Exatamente. E aí que fica uma situação de que, no fim das contas, a nossa identidade, e isso aí já é fora da série, né? Tem a ver com um pouco de tudo, né? De tu dormir estressado, dormir estressado por causa do trabalho tem a ver com a tua identidade. Assim, a questão da nossa identidade específica como pessoa, né? A nossa personalidade como você, em si, como a sua mãe, como a sua tia, como o João, ela como a é Maria. resultado de todo o contexto social que a gente vive, né? As experiências que a gente vive e tudo mais. Não tem como tu simplesmente dizer assim, tu nasceu dessa forma. E essa é uma das nossas... E aqui quando eu digo nossas... nós três, né, que nós temos uma opinião muito parecida sobre alguns assuntos, em específico... Sobre clonagem, não. Em específico, a questão... Sobre viagem no tempo, talvez. Em específico, Às a questão vezes, dos signos, depende da linha do tempo. Aquela questão dos astros definirem a personalidade das pessoas de acordo com a posição deles quando elas nascem, é justamente por isso, porque as experiências que a gente vai tendo vão definindo a nossa personalidade, né? A nossa persona, né? E vão nos dando os insumos para construir o nosso personagem final ali, digamos assim, né? É esse Olha, conceito. Bonito, hein? É esse conceito. Às vezes eu falo. É o conceito de pessoa, inclusive, que John Locke... Agora eu peguei. Que o John Locke vai usar pra definir... Não, que ele vai usar pra definir como é que a gente distingue o que é a pessoa, né? Porque se tu for parar pra ver, como é que tu diferencia tu criança de tu velho, né? Tu vai olhar assim, são diferentes, não é a mesma coisa, né? Aquele papo, né, que nós trocamos as células e tal, né? Tu não é o mesmo, mas o conceito de pessoa é o modo que a gente tem que criar para conseguir ter uma... e no caso, essa pessoa que tem memória da sua vida, das suas relações e das coisas, é meio que a única coisa que a gente tem... para botar em prática essa diferenciação, né? Porque na medida que eu tenho um clone, eu tenho que dizer assim, esse cara é outra pessoa. E deu, mas isso é um recurso quase mais de prática do que de... Se tu for usar simplesmente o que é geneticamente, o que é a criação, de onde é que vem aquele ser, quem sou eu. Não. Tu é essa pessoa com essas memórias. E aquele é outra pessoa. As memórias são as mesmas? Paciência. Cria um outro CPF pra ele, né? Não, então clone não se cria, né, mesmo. E vocês conhecem o paradoxo de Teseu? De Teseu? É assim, é um barco chamado Teseu. Tá, ele tá num porto lá na Grécia e tal. E toda vez que ele navega, ele é danificado. Tá? Eu tô ligado qual é. Deixa ele contar. E daí o cuidador do porto, ele vai trocando as partes danificadas, mas como ele é muito cuidadoso, ele guarda as partes danificadas ali, guardadinha, e vai repondo o navio com partes novas. Tá bem aí chega um momento dele, né? E aí chega um momento que o barco foi todo danificado e todo trocado. Mas as partes danificadas ele pegou e remontou o barco. E agora, qual é o barco original? Ele perdeu sua identidade, ele é original ou o original é o que tá quebrado, mas foi remontado com as peças quebradas? É que depende, né? É que esse paradoxo, eu acredito, ele não pode ser aplicado a pessoas, a coisas vivas. Tu troca tuas células? Tu troca tuas células, mas a tua consciência continua a mesma.
Sim, é meio que, é quase Aí a que gente uma... volta naquele famoso questionamento do quem sou eu, né? Nós somos o que o nosso corpo físico está nos mostrando, nós somos o que nós temos na nossa cabeça, nossa consciência, nossas Sim, ideias, não, no fim das ou contas... nós somos o espírito. Não, no fim das contas, acaba sendo apenas uma... O conceito de eu acaba sendo apenas uma ficção jurídica pra gente poder saber assim, ó, tá, qual dos corpos tava dirigindo o raio do carro que atropelou fulaninho na parada do ônibus? É pra isso, Isso foi bem sabe? específico. Isso foi bem específico. Mas assim, pra todo o resto, pode dizer assim, mas quem é que... por exemplo, assim, o fulano tem um filho. Tá, das duas versões foi o cara que engravidou a mulher lá e nasceu o filho. Não tem como descobrir no DNA, não sei o que. Isso é uma outra questão. Mas foi um só. Né? Isso é meio que... Né? A não ser que fizeram o chute do... Como é que é o... Do Super Campeões lá pra... Ainda assim, mesmo se fosse... Anime. Mesmo se fosse, era um só. Não, tu tens razão. Mais algum adendo, alguma curiosidade aí, Melo? Não, eu gostaria de falar. Não tem como a gente falar sobre clonagem e não falar da talvez a maior série, né, que já existiu a nível mundial. E eu tô falando talvez porque eu não conheço outras séries com a temática clonagem que tenham tamanha relevância quanto Orphan Black. Que é uma série que é fantástica. É uma série canadense que inclusive é protagonizada pela Tatiana Maslany. É muito boa. Tatiana Maslany, eu acho. Que ela inclusive vai protagonizar a She-Hulk na Marvel, né? Que eu acho a premissa de She-Hulk horroroso. É a única razão pela qual eu vou dar uma chance pra essa série. Porque não me chamou muita atenção. Pior que ela que vai vender Hulk, a série. Na verdade. Ela é uma excelente atriz, afinal ela deu vida a vários clones na série. Black aí, caralho. Então, é isso que eu tô falando. Se tu não fosse tão precoce, ela deu vida a vários personagens, né? Vários clones dentro da série Orphan Black, que a premissa dela, ela parece relativamente simples, porque tu começa nos primeiros episódios ali. A mulher ali, que é a Sarah Manning, né? Ela tá pensando até ali, não chega a ser um spoiler isso, ela tá querendo se matar. Porém, ela vê um clone dela. Não, pera. A Sarah Manning, ela vê um clone dela se matando. Errei por 2 o raciocínio. Isso. E aí, a partir disso, ela fica... mas peraí. Eu tô me vendo lá. O que tá acontecendo? E aí ela vai ver os documentos daquela pessoa e começa a investigar sobre a vida daquela pessoa e começa a ir atrás das informações e descobre que existem várias pessoas muito parecidas com ela, e aí ela vai se descobrindo como uma... Tipo, ela não sabe se ela é um clone ou se ela é o original, e vai se desenvolvendo a série a partir disso. E daí vai tendo várias subtramas. Então, e tu vai descobrindo junto com ela, né? Qual é que é a situação. E aí tem... É como se fosse todas as caixas da Barbie possível descobrindo. Daí aí tem a Barbie esportista, que ela acha que ela é única. Aí tem a Barbie executiva. Aí tem a Barbie surfista. Aí tem a Barbie... Eu tô espantada com a quantidade de conhecimento que tu tem sobre Barbie. Gostei. A Barbie já fez todas as profissões, né? Ai, meu Deus. Pai, eu não sei porque tem coisa que até não é profissão que ela tem. Vamos nos lembrar que ela é um produto para crianças, né? Porque, tipo, Barbie jet ski, me desculpe quem é esportista de jet ski, mas vai dizer que a tua profissão é jet ski. Jet ski é esportista? A gente fala que é surfista, mano. Não, o problema do jet ski é que... Lá vem. Tá vindo. Vai, fala. O problema do jet ski, cara, é que eles são como as motos. Esse, sabe? E as pessoas? As pessoas... eu não tenho muita certeza pra te dizer, mas são... são como os pedestres. E as lanchas...
Eu vou ter que... Olha, Melo, é dura essa posição, mas eu vou ter que dizer que são como... That's what she said. São como os carros, né? As lanchas. É uma opinião forte, mas eu tenho que dizer. Muito controverso. O pessoal vai discutir. Uai. Talvez eu seja cancelado por isso, né? Mas vale a pena, porque é uma opinião que é verdadeira. Mas sabe o que não foi cancelado? Orphan Black. E eu tenho um fun fact sobre Existe a série ainda? que é de ontem. Não. Orphan Black terminou na 5ª temporada. Teve um final satisfatório, apesar de clichê. Mas foi bem... O final é do tipo que tu gosta, assim. É meio novelesco. Então, se tu vê ela até o final, tu vai gostar. Tem mais Orphan Tá Black bom, que no Gabriel. Chiquititas ali, cara. Que ainda tá tendo Chiquititas. Isso é verdade. Mas a série Orphan Black, ela vai ter uma continuação que é... peraí que eu anotei no lugar errado. Porra, cara. Eu tô tentando ver o documento aí. Ah, sim. O nome vai ser Orphan Black Echoes. Eu acredito que se fale assim. Qual seria de... Que vai ser a sequência desse universo, só que serão com novos clones, né? Não vai ser com a Tatiana Maslany, apesar de que eu acredito que em algum momento ela vai aparecer, ou, tipo, algum dos clones vai acabar aparecendo eventualmente, né? O Lucas, Então, o Léo... e é pra sair em 2023. Vai ter a primeira não vai sair temporada mais. encomendada. Vai sim. Qual a diferença entre... Leônidas Ferraz. Leônidas, verdade. Léo não é de Leonardo, né? Não, Leônidas é Não? um veião, meu. É o veião. É verdade. Reginaldo Como? Fria. Isso ia explodir minha cabeça agora se fosse Léo de Leônidas. Não, esquece. Eu fui muito fraco no meu conhecimento. Qual seria a diferença do plot do... por exemplo, tu falou Eu lá posso do... dar um spoilerzaço? No capítulo de número 173 é quando Jade descobre que Léo é um clone. Tu sabe que 173 é quase 4 meses de episódio todo dia pra mulher descobrir. Cara do céu. Quantas séries tu assistiu com 100 episódios? Bah! Meu Deus. Uma conta rápida, sitcoms de 20 e poucos episódios por temporada, é no mínimo 5 temporadas ali. Uma conta rápida. Sim, mas tu imagina tu ver Power Ranger e descobrir que o Ranger amarelo pirocudo só no episódio 200... How I Met Your Mother teve 216 episódios. Sim, e tu vai descobrir E o que episódio 100 foi na 5ª temporada, que é aquele episódio do Barney lá contra os ternos lá, que ele tá trovando uma... Pra quem não conhece a expressão trovar, que eu já me deparei com Meu Deus. Já me Isso deparei foi, então, com essa... 2000 e... né? Mas quem está... Quando o Barney está conhecendo uma bartender, né? Ele abdica da sua identidade, dos seus ternos, e tem uma espécie de musicalzinho ali no final que é muito bom. Neil Patrick Harris é um cara muito... Eu tenho um outro fun fact, uma correção na verdade, que o Léo... Eles vão querer é que eu continue o meu raciocínio depois. O Léo é clone do Lucas. O Lucas é o que ficou vivo. Muito bem. Era o que eu imaginava, mas eu não lembrava que tinha um irmão que morreu. Que era o Diogo. Não. Talvez seja o Diogo. Diogo. Não sei. O Diogo era irmão do Diego, né? Que também são clones, jogava aqui no... É o Diogo, pior que o Diogo, meu. Que morreu. É isso aí. Foi o que a gente falou. Ele morre de acidente de helicóptero. A Globo adora matar o cara de helicóptero, velho. É o Ricardo Paco Lambertini. Não, esse aí não foi a Globo. Não sei também, né? Não sei, mas não vou levar. Episódio de Teorias das Conspirações. Paco Lambertini. Ulisses Guimarães. Tá, deu. Deu, fechou. Não, o que eu tava falando? Eu esqueci já, né? Ó. Tá, vai aí, Melo. Gene Pokémon, eu sei que tu quer falar disso. Lembrei. Vai lá, Deus. Segura o gene Pokémon. Higiene Pokémon. Eu vou literalmente segurar ele.
Pá, a sua virgindade está protegida. Qual a diferença? A gente falou até daquela situação do clonar o petzinho falecido e tal. Poderia ter essa situação para, por exemplo, o filho, né? Morreu a criança e tal, e aí clonou a criança. Fechou. Qual a diferença desse plot pro plot lá do inteligência artificial? Que eles pegam um robozinho criança e tal, e depois abandonam. Mas não sei se faz sentido clonar um filho, sabe? Pô, vai perguntar pro pai. Não, mas vai perguntar pro pai lá perguntar pro pai que perdeu o filho lá, ele quer um igual. Ele quer as de experiências volta. vão ser diferentes e tudo mais. Mas vai explicar. Digamos que tem essa empresa, tu acha que não tem interessado? Eu tô falando, tem que ir nesse caminho aí, porque não, vai com certeza. ter. Nesse caso, eu ia dizer que funcionaria 100% e que até a personalidade iria ser igual. Pode garantir. Porque acontece o seguinte, os pais, eles iam forçar essa situação, eles iam às vezes botar o viés de confirmação, iam botar na cabeça deles de que é o fulano. Né? Se às vezes alguém morre, dá um vento e a pessoa diz, fulano tá falando comigo, imagina um clone com a pessoa ali na tua frente. Não, mas se eu tô passando na rua, eu vejo o cara lá comprando tomate lá que parece comigo, eu já fico assustado? Pior que na praia, aquela vez eu vi o cara Aquela igual o Melo. Foi bravo. Tem um colega de trabalho que é o meu clone ali, e até o jeito que ele fala algumas coisas é meio parecido, eu me assusto. Às vezes eu vejo que ele escreveu algo e eu achei que sou eu. Cuidado que ele anda assinando aí, fica esperto. Porque assinar a minha decisão. Cuidado com a tua cadeira. Mas sabe qual é a grande questão disso aí, meu? Se eles te entregarem um clone na mesma idade da pessoa morreu. Porque no inteligência artificial é na mesma idade. Mas Não no caso da inteligência artificial, teria a consciência clonada e não o corpo. E no caso do clone orgânico, teria o corpo clonado, mas não a consciência. No caso da inteligência artificial, seria a mesma pessoa. No caso do clone, seriam pessoas diferentes. Agora eu peguei vocês. Tu acaba. Aí Agora eu levei bem. E imagina que é uma situação meio Pet Sematary lá, né? Que tipo que a criança morreu, mas o quê? É um bom livro. Aquele filme não dá. Eu não porque o filme é ruim, o livro é muito bom. Viu? Viu? Mas a tu vai música só é boa. no filme. Eu não vi o filme, mas eu ouvi a música. Vai, manda bala. O livro é bom. O que acontece, né? A criança morre e aí o pai tenta resolver a situação lá, né? E tem um cemitério mas tu quer falar de livro com o Doug? Que aí E o que acontece? Aí, digamos, na situação morreu a criança. Beleza. E, sei lá, a mãe vai passar um mês na Austrália. Aí o cara disse puta merda. Ela vai ficar desolada, não sei o quê. E aí o cara descobre que existe uma empresa que consegue te entregar em 30 dias a criança que tinha a mesma idade, com as mesmas memórias e tal, só que robô. O cara faz isso. E aí? Sim, mas se for o E a mulher vai acreditar? Pra mulher vai ser igual. Mas e se eles fizessem um clone do ser humaninho, mas no lugar do cérebro, uma consciência artificial? Sim, que baixou um backup de informações-chave para criar um algoritmo ali do que ele faria. Gostou dessa ideia. Né? Por exemplo, tu baixa o iFood, a Amazon e o histórico do Google do Melo, tu faz um clone falando as mesmas coisas que ele fala. Barbada! Cara... o meu algoritmo ia ser confuso, hein? Puta vida. Bem confuso. Ele vai. Mas sabe uma coisa que eu tava pesquisando hoje ainda? O clone chega pra mim, imagina, tu morreu e daí teu clone liga pra mim e fala assim, cara, tô pensando em pedir um X às 19. Tu acha que eu vou desconfiar que não é tu? É barbada, claro que vai, porque um dia eu vou ser engenheiro. Mas sabe uma coisa que eu tava pesquisando hoje ainda, que tá no meu histórico do Google, que vai vir pra essa consciência? O gene Pokémon. Olha o gancho. Capitão Gancho, vai. Vai, manda.
Não, é que assim, ó, uma curiosidade sobre sobre a clonagem. Sobre o gene Pokémon, né, o famigerado gene Pokémon. Durante pesquisas pesquisas genéticas em busca da cura do câncer, eles descobriram uma célula lá um gene que ele atacava especificamente algumas células do tumor, né, do câncer. E os caras queriam homenagear, né, o Pokémon ali, porque eles gostavam de Pokémon e tudo mais, e nomearam de Gene Pokémon. A Nintendo, muito satisfeita com um dos seus maiores produtos e dos seus maiores bens sendo associado ao câncer, entrou com um processo, né, e trocaram o nome para Pikachurin, o nome do gene. Porém, em artigos e coisas do gênero, eventualmente alguns cientistas ainda utilizam, quando vão se referir a este gene, como gene Pokémon, como uma piada interna do ramo dos cientistas. É tipo a partícula de Deus lá, né? Isso. E aí passa 10 anos. O gene Pokémon é o ZBTB7. Puta, ainda bem que tu me falou. E qual é o gene do TBT? Não, o gene do TBT é aquele que diz assim, ó, 30 anos Sextou. é idosa. Eu sendo idosa. Aí aparece o Nilson aí. Ele fala mesmo. Ousado. Não, mas daqui 10 anos alguém pega o tal do gene Pokémon e publica numa revista. Olha aí. E publica numa revista, cientistas falam sobre o gene que pode criar pokémons e não sei o que. Uma hora vai dar um papo desse. É sempre assim. Vai brotar um nicho no YouTube disso aí. Porque pokémons existem. A gente vai botar o gene pokémon no 80 mil lagartas, uma vai virar um Caterpie. E aí vai brotar a Nidoqueen siliconada. A gente vai pegar 100 mil ratos fazendo não sei o que. Um deu choque. Assim, opa, pera aí. Descobrimos o Piraruchu. Esse é o Piraruchu. Sai, não sei lá. Tá, galera, então, conclusões. né? Vocês teriam uma versão de vocês pra executar tarefas mundanas e vocês ficariam apenas com tarefas intelectuais de alto garbo e elegância? Não. Eu já não aguento um de mim, imagina 2. É muito parasita na Terra, tá louco. Exatamente. Mas eu faria um clone meu. Parece que eu precisar de Deus. algum órgão, assim, pra extrair, eu faria. Mas percebe que seria uma coisa Que caríssima. você precisaria. Sim, evidentemente. Seria uma coisa que, eventualmente, as pessoas com mais condições financeiras, né, ricos... Mas você está colocando valor na sua vida? Mas já colocaram a partir do momento que as pessoas têm classes sociais. Sim, a partir do momento que existe rancho, tua vida já tem um valor já. Ué. Não, mas e aí tu vai ter que pagar, pagar kit rancho pro teu clone lá num cativeiro, no meio de um país qualquer. Aqui no atacadão lá. Tu faz 2 carrinhos, daí tu fala lá no caso, é pro meu clone lá. Tu tem que barbear teu clone, porque teu clone não sabe nem amarrar os tênis lá. Teu clone é uma versão tua que fica lá assim, seu sem braço. Não, o teu clone ele não responde, né? Ele fica assim, não, porque certamente quando tiver isso aí tem o serviço completo e tem o serviço não, a gente quer só os órgãos mesmo. E aí vai vir um clone, tipo, sem o Windows, sem Office, sem nada, né? Vai vir só assim, tu ali, né? E deu. Mas aí seria meio que as células tronco, né? Que as células tronco fazem. E daí é uma tu gasta uma grana, e tem muita gente que faz isso, né? Que é tipo de congelar e tu fica marchando Tu vê como o nosso ensino público é de muita qualidade. Quando lá no ensino médio, quando eu fazia, a gente recebeu um livrito, né, de graça sobre células-tronco. Aquilo acrescentou algo no nosso currículo? Não. A gente leu isso? Não. Sabe o que virou? Peso de papel. Viva Paulo Freire. Isso foi muito aleatório.
Não, mas assim, Tá ó, completamente maluco. eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas acharem que podem ter o seu clone ali. Só que eu acho errado ter o clone para fins de, tipo, o objeto. Porque vai acabar sendo um ser vivo. E a menos que tu não tenha nenhum problema em matar uma pessoa... Vai acabar que sendo seria uma um pouco pessoa. Né? preocupante. Ser vivo vai ser Exato. de qualquer jeito. Vou fazer uma guerra dos clones agora. Que filminho Wars mais ou fez. menos, né? Mas a animação dizem que é boa. O Teta tá agora assim, ó, se pelando pra falar. Não, mas o filme Se na bem que a gente época era tá muito com legal. câmera, então talvez... Foi o primeiro DVD que eu comprei, aliás. Ele e um DVD de um musical. Mas que eu comprou o não vou- original? O original eu comprei no Carrefour. Ah, o High School Musical, eu sei. Não tinha. Não, já tinha High School Musical, mas não. Eu comprei Cheetah o. Girls. Não. Cara, se tu acha que High School Musical é comprometedor pra tese, tu não faz ideia. Mas não vou falar, Não, paciência. agora tu vai ter que falar. Não vou falar, não. Aproveita que tu é o editor e tu São pode... dois. Ó, a audiência quer saber agora, meu. Comprei 2 DVDs, Ataque É. dos Clones e. Qual é o segundo? Ah, aí só quem me conhece de Essa vai verdade. ser a perguntinha do episódio. Pra vocês verem que vocês não me conhecem. Só lamento. Crítica Vou mandar social um bem zap pra específica. Marjana aqui. Nem ela sabe, na real, eu acho. Olha aí, e tu quer dizer então que a tua mulher não te conhece? Isso é uma crítica à tua mulher, Nilson? Ah, legal, né? Agora derrubou, hein? Não, eu tô criticando só vocês. Ah, que maldade. Tu assim, que quer ter. Mas, Tu mas que eu quer tava falando sodomizar os eu não clones vejo aí. problema. Eu não vejo problema das pessoas, da ideia de existirem clones. O meu problema é com que as pessoas vão fazer os clones e se vão fazer apenas com o intuito de ter um órgão reserva. A entendeu? real. Pra isso que tem a clonagem terapêutica. Então, tipo, faz os órgãos que tu pode precisar ali de células tronco e tal. Valeu, falou, tá tudo certo. Mas tu mesmo. percebe Agora, Sabe como é que é? A clonagem reprodutiva, não, tipo, Sabe? não tem por que fazer isso. Sabe como é, né? Tudo tem o spin-off do mal. Essa é uma baita frase. Mas não Eu leva vou pra usar lugar de nenhum, coach porque no ele dá episódio. uma frase e. Tudo tem um spin-off do Não, mal. mas ele tem um ponto. Tipo, Jesus. Jesus seria o caminho do bem. Cara. Tem um spin-off que é do mal. Que é o capiroto, cramulhão. Não, mas se tu for parar pra ver, hoje em dia, na medida que o quanto consome de recurso, até a questão de fazer um clone para órgãos, não sei o que, tu tem muito mais tecnologia, muito mais avanço em coisas como Impressora 3D. coisas assim, né, do que todo esse procedimento e criar a pessoa do zero. Porque, por exemplo, um robô... E é mais barato. O robô ele é muito mais funcional e interessante do que eu clonar uma pessoa específica pra trabalhar numa mineração, né? E eu tenho muito medo por exemplo, digamos, tá? O cara vai lá e ele é um maníaco. Ele pega lá e faz um clone de uma mulher lá que ele queria Francisco de fazer algo. Pereira. Ou pior, o cara quer aplicar um golpe numa pessoa. Ele simplesmente pega, cria um clone daquela pessoa, ensina aquele clone a cometer crimes e coisas assim. Aquele clone vai cometer os crimes e as evidências vão apontar pra quem? Pro original. Não, mas isso aí é muito mais fácil o cara imprimir uma máscara 3D idêntica à pessoa e sair Mas- enlouquecendo aí. Isso aí Mas tu Mas é a mesma impressão entende digital, não é? o investimento de tempo pra fazer esse golpe? O exatamente. clone crescer. Tu tem Mas muito... tu Tu tem não muito... essa psicopatia da pessoa. Não, mas aí que tá, a grande questão do clone é que ele é um meio que já é ultrapassado. Essa que é a grande questão. Tu tem coisas que fazem... Tu pensar, finalidade. E aí tu bota nas opções. Uma das opções é clone. Tu vai ver que, ela é muito cara e demorada pro que tu quer. Então o cara que vai usar o clone é o cara que gosta especificamente da questão do clone. Né? Ele não tá em... Talvez esse maníaco fizesse outros usos como impressora 3D.
Porque a máquina é muito mais interessante e tu consegue fazer... porque querendo ou não, a forma humana, ela é de uma limitação... É que nem o Lucy, da mulher que vira pendrive, né? Eu sempre pergunto isso, eu sempre esqueço. Isso. Ela quer virar humana, Pior né? filme que eu já vi. Ela quer virar humano, não é? Tipo... Não. É que o que acontece? No filme do Lucy, ela atinge 100% de uso do seu cérebro sempre e essa palhaçada. com isso ela começa a desbloquear memórias ancestrais e ela desbloqueia conquistas ali no PSN, né? Ela é como se desbloqueasse o God Mode lá nos jogos, assim, usando o cheat code, e acaba tendo acesso a tudo, ao passado, ao presente, ao futuro, a todos os locais e tudo mais. Sim, que é o que faz alguém que não tá. Que é o que faz alguém que não tá no espaço-tempo, assim como qualquer software, assim como qualquer fantasma. Não, o Gaspunzinho pode ser, né? Porque na medida que ele não é corpóreo, ele também não é temporal, né? Faz sentido. Porque se ele não VBC ocupa Podcast. Olha. Não, tu fez um episódio sobre o Gaspunzinho. Eu falei do Gaspunzinho no BVBC. Estou ansioso por esse episódio. Eu faço um cross-mídia. Aqui é cross-mídia, isso aqui é moderno. Mas enfim, né, galera? Clone está ultrapassado. Se for clonar alguma coisa, não clone meu cartão, você vai se tu for parar pra pensar, clonar ser humano é o que dá menos problema. Meu, quer clonar um dinossauro. Isso dá uma pauta específica. E o Nilson congelou de novo? Jurassic Park. Eu tava só pensando. Tá. Jurassic Park. É uma pauta muito específica sobre dinossauros. Eu acho muito interessante a gente fazer um episódio O Douglas falou no dinossauro, a minha mente foi embora e eu pensei no dinossauro. Eu aqui, né? Que vida desgraçada. Eu podia estar no Jurassic Park. Mas dinossauros são legais, eu gosto. Eu quero... Conclusões. Quero citar minha conclusão. Conclusão que eu tenho que ir lá pro boneco. Eu acredito assim, ó. A clonagem, ela realmente é uma coisa ultrapassada. Citar colega. Muito cara. Muito cara. É muito mais fácil tu imprimir órgãos numa impressora 3D do que fazer um corpo humano lá funcionar a partir de um clone. E se eu tivesse um clone meu... Que isso? Isso é uma piada? É uma piada? Vamos avisar, gente. Cara, que merda foi essa, meu? Não, é que eu tava pensando na conclusão da... não era uma piada? Não, eu tava processando. Imagina aquela rodinha. Não, clone, se eu não assino nenhum documento, é isso. O que eu falei, cara? O clone é ultrapassado, velho. O guri tá bugado já, tem que atualizar. Vou apertar um F5 aqui, peraí. Isso, daí fecha o... Vai, Doguinha. Minha conclusão é que um clone seria útil apenas para pegar os órgãos dele. Se não tivesse outra alternativa. Porque se tu vai clonar alguém, pode ser muito suscetíveis a erros e é caríssimo. E se é para clonar algo, que clonem dinossauros. Cara, o Doug com essa iluminação ali... O Doug com essa iluminação, se ele fosse um pouquinho mais gordo, ele ia parecer um Ed Bull. Eu vou te comer. E foi assim que ele chegou na Paola. Porra, meu. Cara, os caras tão malucos. É o clone, velho. É o clone. É o como é que é o Diogo? A minha conclusão é nesse sentido. Clonagem não tá com nada. Clonagem é brega já, passou, tá demodé, é muito 2002 isso. A guria do Inxalá já foi pro Big Brother, já saiu. Já passou assim, vergonha nacional, já matou os pais, já pagou vale, já fez filme, ela fez uma versão da Bruna Surfistinha ou eu tô errado? Infelizmente não. Não foi da Suzane von Richthofen? Suzane Richthofen. Quem fez a Bruna Surfistinha foi a Débora Seco, depois quem fez foi a Maria Bop? Não sei, não tem que você está falando. Beleza.
Clone não dá, as pessoas não podem ser objetificadas. A pessoa deve ser Olha um aí. fim nela mesma. Respeitem Não, tem um clone o que dá. pedestre. Medo. Qual A clone? novela. E clone também... Bom, não vou fazer essa piada. Um abraço. Siga a gente lá no @InstaFreecast. Perguntinha. Mande as historinhas do dia que você foi clonado para e-mail do freecast@gmail.com. E agora eu quero a perguntinha da curiosidade, daquela para instigar o ouvinte a pensar, porque o nosso ouvinte é um pensador, é um total clonado. Eu tô clonado, eu tô na chuva, eu tô clonado. Eu tenho duas perguntas. Peraí. E seja nosso Mohamed lá em TikTok e Freecast. É. Caso não tenha ficado claro, isso é no TikTok, tá, pessoal? Sempre importante, né? Vai saber com quem a gente tá lidando. Tá, perguntinha. Perguntinha. Se fizermos um clone perfeito, mostrando que sim, podemos criar vida, mesmo que artificial, estaria provado que a vida não é um milagre, mas sim ciência?